agora foi, finalmente, um problema técnico atrás do outro. Live da manhã, hoje é sábado, como de costume, estudo bíblico. O microfone não estava funcionando, depois o tripé estava caindo, enfim. Mas agora deu certo, vamos embora. Hoje a gente vai ler Provérbios, capítulo número 5, que fala da sabedoria e fala também da voz da prostituta, a voz doce e sedutora. Isso faz uma analogia ao canto da sereia também. Muitas vezes a gente ouve aquela voz doce, agradável, que na verdade é um engano. Isso acontece muito do marketing. Eita, tá caindo meu tripé aqui, preciso arrumar isso. Isso acontece muito no marketing. Muitas vezes você vê aquele discurso sedutor, isso acontece na política, isso acontece em todos os cantos. Você vê aquele discurso sedutor com ideias aparentemente muito boas e muito enganosas na real. Então, a gente vai ler sobre isso e é um texto muito atual. Vamos lá. Provérbios, capítulo número 5. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Incline meus ouvidos para meu discernimento. Incline seus ouvidos para o meu discernimento. Assim, você preservará a equidade e seus lábios manterão o conhecimento. Os lábios da mulher desconhecida vertem o mal. Sua boca é mais macia que o óleo, mas no fim ela é mais amarga que o absinto. Afiada como uma espada de 2 gumes, seus pés descem à morte, seus passos levam diretamente ao inferno. Ela não anda pelos caminhos da vida. Seus caminhos são errantes, mas ela não sabe disso. Então agora, filhos, ouçam-me. Não se desviem do que estou dizendo. Afaste-se do caminho dessa mulher. Fique longe da porta da casa dela. Então vocês não darão seu vigor a outros, e seus anos a alguém cruel. Presta muita atenção nisso. Então vocês não darão seu vigor a outros e seus anos a alguém cruel. A rede social faz isso. Esses discursos enganosos fazem isso. Você perde o seu vigor, você dedica a tua vida e muitas vezes você cai no engano que te causa um prejuízo muito forte, muitas vezes de tempo, muitas vezes de disposição, muitas vezes de você acreditar em algo e você descobre no fim que isso é mentira e você desanima, enfim. Isso realmente exaure a tua energia. Assim como a própria analogia que é ao pé da letra mesmo, né? Da palavra enganosa, da prostituta, da mulher que traz o engano, enfim. Desconhecidos não serão alimentados com sua força, e o seu fruto... Deixa eu ler esse parágrafo inteiro. Então não darão seu vigor a outros, e seus anos a alguém cruel. Desconhecidos não serão alimentados com sua força, e o fruto de seu trabalho não irá para uma casa desconhecida. Então, quando sua carne e seus ossos encolherem no fim de sua vida, você gemeria. Quanto odiei a disciplina, toda a minha existência desprezei a repressão, ignorei o que meus mestres diziam e não escutei quem me ensinava. Fiz parte de quase todo tipo de maldade e todos souberam. Beba água da sua própria cisterna, água fresca de seu próprio poço. Não deixe que suas fontes sejam desperdiçadas, córregos de águas fluindo pelas ruas. Antes que sejam somente para você e não repartidas com estranhos. Faça seu manancial, a esposa de sua juventude, ser abençoada. Tenha alegria com ela, gazela encantadora, corça graciosa, que seus seios o satisfaçam por todo o tempo, e você seja sempre envolvido pelo amor dela. Meu filho, por que se aproximar por uma mulher desconhecida? Por que se deitar com uma prostituta? Pois o Senhor vigia o caminho dos homens, julga todas as suas veredas. Os próprios crimes do ímpio lhe serão armadilha. Ele rapidamente será envolvido pelas cordas de seu pecado, morrerá
pela falta de disciplina e magnitude de sua tolice, o fará cambalear e cair. Bom dia, Dila. Bom dia, titia Gé. Gente, esse texto, ele é muito atual. A gente vive numa era do discurso enganoso. A gente vive numa era onde, como é a era da informação, sempre existiu isso, na verdade, né? Mas como a gente está na era da informação, como a gente está num mundo que a informação chega muito rápido, esse tipo de discurso, esse tipo de marketing, esse tipo de ideias enganosas, eles se proliferam muito mais. Eles estão em todos os lugares. Mas com a informação rápida, isso aqui se prolifera muito, muito rápido. Então você tem isso desde o clássico na adolescência, o pessoal usando droga e oferecendo e fazendo bobagem e indo para caminhos errados, né? Muitos dos meus amigos, infelizmente, foram para caminhos errados, foram para caminhos em que você olha aí 15 anos depois e muita gente está na mesma, exatamente do mesmo jeito de 15 anos atrás. A pessoa não evolui. E é muitas vezes dando ouvidos à mulher estranha que Provérbios conta aqui. E ele fala como um pai disciplinando o filho. Deu ouvidos à sabedoria. Ele coloca a sabedoria como a boa mulher. Sabedoria, disciplina como a boa mulher. E a prostituta como a palavra enganosa. Aqui no marketing, infelizmente, também na internet, né, marketing digital, falar da minha área. Isso aqui acontece bastante. Tem muita gente preocupada em ganhar dinheiro e passando ideias que não funcionam. Ideias que são sedutoras, são encantadoras. As pessoas te seduzem simplesmente com o estilo de vida delas, simplesmente com ostentação e tudo mais. Não que isso seja ruim, não é ruim. O problema aqui é o ponto do engano. É o ponto do levar as pessoas por causa de de um papo assim. A pessoa acredita. Muitas vezes tudo que a pessoa fala é só copy, isso é texto de persuasão, feito para manipular. E as pessoas elas vão feito cordeirinhos. Isso acontece bastante. Tem muita gente que não tem integridade. Muita gente. Tem muita gente na internet oferecendo jogo de aposta, bet esportiva, né, jogo de cassino, essas coisas. Pessoas que não mexem com isso. Pessoas que nem gostam disso, mas o dinheiro fala mais alto. E assim, eu não sei o quanto você está ligado nisso aqui, quanto você está ligado nisso aqui, mas isso aqui é uma coisa muito destrutiva, cara. Muito destrutiva. Eu conheço pessoas, eu conheço casais destruídos por causa disso. Destruídos por causa disso. E é um mercado bilionário. Você vê que depois que aconteceu a lei das bets, das casas de apostas e tudo mais, existiram estudos. O Açaí, a maior rede atacadista do Brasil, começou a vender menos. Eles começaram a fazer pesquisa, igual essas pesquisas que eles fazem eleitoral, entrevistando pessoas, e eles descobriram que as pessoas estavam gastando dinheiro de Bolsa Família, as pessoas estavam gastando dinheiro de auxílio, seus salários mínimos, dinheiro que era destinado a mercado, a compra em casa de aposta. Por quê? Porque a oferta é sedutora. Olha só o carrão que eu tenho, olha só a casa que eu tenho, olha só não sei o que lá. É só você rodar aqui a roleta, é só você escolher o time e acertar o placar. E aí, o que acontece? É um discurso muito sedutor. Olha, só você apertar esse botão, a pessoa pensa, ué, eu também sei acertar o resultado do time, eu sou mais inteligente que ele, então se ele consegue, eu vou ganhar mais dinheiro que ele, eu entendo mais de futebol que ele. E aí você vê que cada vez mais as pessoas têm menos paciência para estudar, menos paciência para ler, menos paciência para coisas mais complexas, digamos assim, e elas querem o fácil. E infelizmente as pessoas estão emburrecendo. Elas estão só indo no discurso fácil. No discursinho de o pobre vai comer picanha. No discursinho de roda essa roleta aqui que você vai ganhar dinheiro. No discursinho de olha, você vai ficar rico. É só você fazer isso. É muito fácil. Não existe coisa fácil, cara. Existe método, existe comprometimento, existe trabalho, existe direção. Mas agora, fácil, ó, fez isso aqui, ó, vai cair dinheiro na tua conta, para com isso.
Tem muita gente caindo nesses assuntos. Para não falar outras coisas que o texto fala aqui. E o texto ele é muito claro. Ele está falando do casamento também, ao pé da letra. No sentido de, é um homem que, olha, dê valor à mulher da sua juventude. Não fique caindo na conversa da sereia. Não fique caindo na conversa da prostituta, no caso aqui. O mito da sereia, ele é exatamente isso. Quem assistiu Piratas do Caribe é muito legal porque eles retratam da melhor forma possível as sereias todas lindas, encantadoras, com um canto maravilhoso que encanta os pescadores ao ponto deles terem vontade de se jogar na água. E aí quando vai ver, elas são monstros. Monstros terríveis. É exatamente a mesma coisa. Exatamente uma outra história para contar a mesma coisa. As palavras enganosas e sedutoras que existem nesse mundo e que fazem você se destruir. Quanta gente, quanta gente. Eu sou treinado nisso aqui, cara. Eu estudei muito. Muito. E eu já vi muita gente mau caráter pela frente. Eu já vi muita gente aqui, influenciador, famoso, conhecido, hoje em dia que você olha e fala, mano, olha o que essa pessoa tá fazendo. Você sabe que a pessoa é inteligente, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo e ela tá fazendo. E ela tá fazendo. Ela tá ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. E tá fazendo. Cara, uma coisa que, mano, não vale, não vale. Se eu tivesse que fazer isso, eu não faria. Não, não, não. Isso é muito cruel. Muito cruel. E o que você mais vai ver em posições de poder, posições de liderança, são pessoas cruéis, são muitas vezes psicopatas. Você sabia que o psicopata, como ele é uma pessoa que ele não tem sentimentos, como uma pessoa comum, ele consegue chegar em posições de poder. Então, onde você mais vai encontrar psicopatas no mundo? Você vai encontrar na política, em cargos grandes. Você vai encontrar em influenciadores e artistas em cargos grandes, jornalistas. Você vai encontrar em posições de poder. Não que eles todos sejam maus. Não, claro que não. Existe muita gente boa no mundo, até mesmo na política, inclusive. Existe muita gente que muitas vezes pensa diferente de mim, mas tem um bom coração para fazer coisa pro povo. Existe isso. Mas uma pequena parcela da população é psicopata. E esses psicopatas eles estão em cargos de poder, até mesmo em igreja, pastorando, enfim, e assim por diante. Por quê? Porque eles têm facilidade em manipular pessoas. Quando a pessoa tem facilidade em manipular pessoas, quando ela tem uma facilidade em enganar, o que acontece? Ela vai crescendo, ela vai crescendo. Então você vai ver muitas pessoas que muitas vezes vocês seguem, muitas vezes vocês dão ouvidos, muitas vezes vocês ouvem. Não, mas ela falou que se eu fizer isso aqui vai dar certo. Às vezes eu converso com pessoas aqui, alunos, potenciais alunos, a pessoa ela tá crente numa coisa. Não, eu vou rodar esse curso online aqui, eu vou ficar rica, tal, né? Falei, não, mas faz isso daqui, eu tô nesse mercado há muito tempo. Não, mas eu aprendi com fulano lá que tem que fazer. Cara, não. Eu sei, cara, isso aqui é furada, não vai dar certo. Não, mas eu estou convicta. Tá, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Entende? Então existe muito discurso enganoso. Existe muito discurso de dinheiro fácil. Existe muito discurso que leva a pessoa ao mal. Leva nossos filhos ao mal. É muito importante a gente estar atento. A maior parte do meu público são mães. Mães de crianças, mães de bebês e muitas vezes mães de adolescente. Toma cuidado. Porque esse discurso bonzinho, né, mal na verdade travestido de ovelha, é um discurso muito perigoso e que leva nossos filhos para caminhos horríveis. Leva a nossa sociedade para caminhos horríveis. Você quer um exemplo aqui? A gente tem uma cultura muito pacifista. Existe uma coisa, você querer a paz. Eu sou uma pessoa que quer a paz, mas eu não sou uma pessoa pacifista. Esse pacifismo, ele é colocado, imputado na sociedade por pessoas más de propósito. Para quê? Para fazer com que a figura do homem, para fazer com que as pessoas, de maneira geral, elas fiquem cada vez mais covardes, elas fiquem cada vez mais repudiando a luta. Então, chega num ponto de que as armas são ruins, o confronto é ruim, não reaja, não isso, não aquilo, não aquilo outro, isso é mal. Chega um certo momento que você cria uma sociedade, filhos que passaram pela escola, desde o prezinho até o ensino médio, aprendendo exatamente isso. E aí quando ele fica grande, ele não é capaz de defender a própria mulher.
Ele não é capaz de defender o que é certo. E quando você tem toda uma sociedade aqui que não é capaz de defender o que é certo com um pensamento pacifista, você tem o tirano, você tem os psicopatas que eu falei dominando muito mais fácil. Por quê? Porque o povo não tem poder de reação. Se você for ver bem na história, cara, a vida sempre foi assim: povos enfrentando outros povos, povos invadindo outros povos, matando gente a fio de espada. Precisava-se ter homens corajosos. Se você vê a Bíblia de ponta a ponta, ela está falando de guerra. Até mesmo o Novo Testamento tem um dado momento, se eu não me engano, em Mateus, que Jesus fala: vocês pensam que eu vim para trazer a paz? Não, eu vim para trazer a espada. Vai ser difícil, vai ser forte, vocês têm que ser forte para defender isso aqui. E quanto mais você estiver no lado do bem, mais você vai ter forças opostas para lutar. E se você cai nessa ideia pacifista, você fica fraca. Seu marido fica fraco. A sociedade ela se arruína. Entende? Por quê? Por causa de discursos feitos de maneira malévola, mas que parecem bonzinhos. São palavras boazinhas. Tipo, não, é o certo. Vamos acolher todo mundo. Vamos abrir nossas portas para todo mundo. Ah, aquele povo ali, não, eles são uma cultura diferente. A gente tem que entender a cultura deles. Mas nem sempre todas as culturas são boazinhas. Muitas vezes o cara é terrorista, o cara explode as coisas. Tem muita gente boa em todo lugar, tá? Em todo lugar. Mas existem pessoas ruins fazendo coisas ruins. A gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente não pode aceitar que qualquer pessoa. Você aceita qualquer pessoa entrando na tua casa? Não. Nós somos pessoas que convivem com o diferente. É importante conviver com o diferente. Eu acho que esse é o grande objetivo da humanidade. Você conviver com o diferente. Você não precisa não conviver porque a pessoa, por exemplo, é do Umbanda, você é você é crente. A pessoa é muçulmana, a pessoa é indiana, né? Cara, são culturas diferentes que precisam viver juntas. Isso é fato, isso aqui é importante. Eu acho que a evolução da humanidade está nisso. Em as guerras do passado elas vão cada vez mais se dissipando e o mundo está bem globalizado. Só que no meio de tudo isso existem pessoas más em todos os lugares. E a gente não pode ser pacifista ao ponto de, vamos abrir as portas para todo mundo, vamos deixar todo mundo entrar na minha casa. Não. Só que existe essa ideia sendo imputada na sociedade. Entende? É aqui o ponto da ideia sedutora, que parece muito boa, e que leva a sociedade pro buraco. Então acontece muito nisso. Muito, muito, muito isso. Em todas as esferas. Então eu dei o exemplo desde o cara que oferece droga pro teu filho, até as músicas que levam a cultura de um povo inteiro pro buraco, até a própria traição no casamento que ele fala aqui como exemplo. E várias outras ideias. Essas ideias de apostas esportivas, pessoas fazendo propaganda de coisas que não funcionam, pessoas arrancando dinheiro de pessoas pobres. A gente viu aqui essa semana o escândalo do INSS, cara, pode ser o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Tava em 90 bilhões até o momento em um ano, mas descobriram que foi até desde 2006. Pô, desde 2006, cara. A gente tá falando de 6, 16, 26. Cara, é muito tempo, mano. É muito tempo. 2006, 2016, 2026. Cara, é 20 anos. Vai bater 20 anos. Se em um ano eles pegaram 90 bilhões, pode ser que chegue a 300, inclusive, porque eles estão encontrando mais coisas. Cara, eles estão roubando velho, idoso, no fim da vida. Eles estão roubando gente no hospital, dinheiro, remédio. Isso é uma coisa de pessoa doente, psicopata. Isso tá cheio no mundo. E essa mensagem, Provérbios capítulo 5, mostra pra gente que existe o mal. E o mal ele se traveste de bem. Se ele se vestisse de mal, era fácil. Ninguém ia atrás dele. Mas esses discursos, eles se disfarçam de bem. O mal, ele tá sempre se vestindo de bem. E é importante você estar vacinada com isso. Porque senão, você cai nessa ideia também. Um povo inteiro cai nessa ideia também.
e ele é tiranizado, ele é destruído. Assim como ele fala aqui, no final de Provérbios, no final desse capítulo. Toma cuidado. Só que existe um ponto aqui também, que ele fala. E esse ponto, ele é muito interessante, está no finalzinho. Os próprios crimes do ímpio lhe serão armadilha. Ele rapidamente será envolvido pelas cordas de seu pecado. Morrerá pela falta de disciplina. E magnitude de sua tolice o fará cambalear e cair. O ímpio, ele vai cair. Uma hora ou outra ele vai cair. Uma hora ou outra, isso aqui é palavra. Isso aqui aconteceu em toda a humanidade, desde Hitler lá atrás, todos os tiranos que tiveram naquela época, inclusive foi uma época de muitos tiranos, todos eles vão cair. Todos eles vão cair. A gente vê muita injustiça, principalmente no Brasil, né? Boa esta palavra. Deus abençoe. Vou sair para ir trabalhar. Vai lá, tamo junto. Depois você dá uma olhada lá no Destaque Podcast. Todas essas lives ficam salvas lá, tá? É um prazer te ter aqui. Tamo junto. Então, a gente vê muita injustiça no nosso país. A gente vê coisas totalmente desproporcionais, igual aquela cabeleireira lá, a Débora, pintou a estátua de batom, cara, ela pegar mais prisão do que um traficante, tipo, é surreal, é absurdo. Uma pessoa pode até discordar da ideologia, pode até discordar, não ser de direita, mas, cara, concordar com isso é absurdo, é absurdo. E você vê narrativas sendo colocadas, jornais colocando narrativas, você vê intelectuais, pessoas que pensam, pessoas que se contradizem muitas vezes, se contradizem muito, inclusive. É a ideia má. É a ideia mais sedutora, que seduz as pessoas e que leva elas pro buraco, que leva um povo inteiro pro buraco. Então o grande ponto da mensagem aqui é o quê? Busque sabedoria. A sabedoria vai te vacinar. A sabedoria, o discernimento vai fazer discernir entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo e o que é errado. Sem isso, você vai cair no errado, porque o errado parece bom. O errado parece bom, mas ele leva para o buraco. E todos aqueles que estão tiranizando o povo, todos aqueles que estão fazendo o que é errado, eles vão cair. Eles vão cair. Essa é a palavra. Vamos fazer a nossa conexão de hoje, vamos fazer a nossa oração. Titia Gé, se você não saiu, faz a oração com a gente. Fecha os seus olhos e respira fundo aqui comigo, 3 vezes se conectando com o presente, com o agora. Pensa só na sua respiração, acalma teu coração. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado por mais uma semana abençoada. Por mais um tijolinho que está sendo construído no nosso melhor ano. Aquele ano que a gente pediu para o Senhor lá atrás. Que o Senhor trouxe dificuldades, trouxe desafios, pois esses desafios nos fazem crescer. E ao mesmo tempo eles nos impulsionam. Assim como quando a gente vai pular, a gente primeiro abaixa, depois pula. Assim é. Muitas vezes você abaixa para dar uma impulsão muito maior. E que o Senhor nos dê visão para enxergarmos isso, continuarmos. Que cada um aqui venha ter resiliência e disciplina, como disse a tua palavra agora. O ímpio, ele não tem disciplina, o sábio, ele tem disciplina. Que venhamos ser disciplinados, que venhamos ser obedientes, que venhamos servir ao Senhor e ter discernimento. Abra nossos olhos para termos discernimento entre os discursos maus, os discursos bons, os discursos travestidos de ovelha, que na verdade são lobos, que são raposas. Que venhamos enxergar isso, que venhamos ter clareza e que venhamos amar
a mulher da nossa juventude, a sabedoria. E que venhamos repudiar a prostituta, a palavra enganosa que disse a sua palavra. Que venhamos fugir, sair dela. E que venhamos ser fortes para lutar quando necessário, para defendermos a nossa família, defendermos a nossa vida, defendermos os nossos filhos quando necessário. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. 2025 é o melhor ano da minha vida. Repete isso sempre, viva isso. Tamo junto, conta comigo. Se essa palavra fez sentido pra você, eu vou compartilhar ela no perfil, no story daqui a pouco. Compartilha com alguém, manda no direct pra alguém. Tá bom? Se você é nova aqui, tem um destaque escrito podcast lá no meu perfil. Clica lá, todas essas lives vão pra lá. Vai dirigir, vai lavar louça, vai fazer alguma coisa, coloca lá que sempre vai te ajudar. Tá bom? Tamo junto, fica com Deus. Até amanhã de manhã, 5h22, horário de Brasília. É nóis.